Então, Ok. olha, a partir desse momento, a gente inicia a gravação aqui do nosso encontro de hoje, do quinto setênio, e vamos deixar gravados apenas os conceitos, né? Essa fala que o Artestes vai fazendo aí as costuras através do PowerPoint. E aí, quando terminar, a gente para a gravação e a gente abre para as partilhas, que aí a gente fica bem à vontade para fazer falas do coração ou para fazer perguntas e ficar sem aí nenhum que, né, de se posso perguntar, se essa pergunta é adequada ou não, a gente fica mais à vontade. Bora lá, testes. Não, eu queria começar assim confessando uma coisa que não sei nem se eu deveria falar, mas eu vou falar. A vida da gente é uma vida que às vezes tudo parece sossegado. Já diria Guimarães Rosa, né? E tem hora que a coisa aperta. Assim, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Uma coisa curiosa, né? Como a gente tem momentos mais tranquilos e momentos mais intensos. Que eu acho que é o normal da vida, é o ritmo da vida, né? E eu estava dividindo aqui com a Adriana e com a Ita, que entraram cedo, o quanto o momento, eu acho que eu estava mais com a Adriana. O momento está acelerado para mim, né? Assim, eu estou fazendo muita coisa. Então eu tenho que confessar para vocês o seguinte: essas minhas apresentações aqui, elas têm sido muito na intuição. Eu ainda estou com um resfriado possível aqui. Não sei se é resfriado ou uma alergia. Então, eu queria voltar a dizer que o nosso objetivo é apenas estimular vocês a ter uma vivência, né? E se interessar em conhecer coisas, porque eu estou inteiramente convencido que tem muita coisa que a gente nunca acessou, alguns nunca acessaram e nós também, né? Então a gente está aberto para ver coisas novas, permitir a pensar a vida e o mundo de uma forma surpreendente, né? Porque se a gente intensificar a nossa reflexão, a vida em si é super curioso, né? Essa existência humana, a forma que é. Então, não vejo por que a gente também não está aberto para novas formas de pensar a vida, de compreendê-la e de vivenciá-la, né? Então vamos lá, a gente está chegando num momento assim que, no ponto de vista biográfico, a gente diz que a gente está chegando no meio da biografia. Nós aqui, principalmente os que estão acima de 63, lutamos contra isso, né? É curioso porque a biografia ela sempre foi lida, entendida assim, durante muito tempo como um período de 63 anos. Eu até entendo, tem razões de ser, e esse continuar do 63 ele vai nos surpreender, né? Das enormes possibilidades da existência humana. Mas, de qualquer maneira, o quinto setênio ele é considerado um certo meio da biografia. Então, nós estamos chegando no meio dela. E eu vou, assim, trazer para vocês algumas coisas. Eu não consegui resistir e estou trazendo alguma coisa do quarto setênio também, porque eu acho que faltou ali, eu não tive tempo. Então eu vou resgatar um pouquinho para fazer essa ponte, tá bom? Mas, de qualquer maneira, a ideia é a gente fazer essa apresentação e partilhar como a gente tem conseguido de alguma forma aqui, num grupo pequeno como o nosso, né? A imagem que eu vi logo quando eu entrei nessa discussão na verdade, desse segundo bloco, né, de setênios, onde o desenvolvimento anímico, espiritual, onde o eu nasce a individualidade, é uma imagem da Auriga, seja grega ou egípcia, que é uma imagem assim que é bem interessante, como Platão via essa imagem, né? Ela tem muito a ver com essa entrada do quarto setênio e, de certa forma especial, também no quinto setênio. O que o Platão dizia é que o físico, o corpo físico é a carruagem, o eu que a conduz, o pensamento as rédeas, os sentimentos dos cavalos, né? Isso nos remete a uma ideia dos nascimentos, né? E que a gente chegou e a gente estaria a partir do quarto setênio. Só um minutinho, gente. Paulo, eu já te ligo, tá? Eu tô aqui no meio de uma live, tá bom?
Não, não, eu não te avisei. Um abraço. Já te ligo. Então, assim, eu achei bem interessante essa ideia de que a gente, a gente começa a conduzir uma carruagem. Essa metáfora, essa imagem, né, figura de linguagem, eu acho bem apropriada. E a gente tem um direito à condução. Agora, a possibilidade de a gente pensar como essa carruagem se desvia, como ela corre, a briga dos dois cavalos, geralmente, que a conduz, né? Eu acho bem interessante a gente exercitar aquilo que a gente estava falando aí, tá? Como a gente lê o que está por trás das palavras e o por trás das imagens, né? E isso é muito bacana, né? Na visão antroposófica, esse período de 3 setênios que nós entramos, ele ocorre o que nós chamamos de fase solar. E que essa determinação kármica dos 3 primeiros é como se a gente chegasse aqui com uma mochila, com uma bagagem que foi decorrente de todo um processo anterior, e a gente vai agora sim transformar isso numa construção de futuro, né? É como se agora aquilo que nós falamos do abandonar, né? E aqui no 5º setembro a gente vai ver que a gente é o momento de maior abandono que o ser humano tem em relação às forças espirituais, forças que poderiam estar nos conduzindo. Por isso tem tanta gente que fica, e aquilo que o Steiner diz, né? Tem muita gente que fica na alma da sensação, que ainda é carregada por percepções sensoriais. Porque estar sozinho não é uma coisa simples, né? É bem interessante que nesse setênio anterior existe essa imagem do centauro. É que o ser humano ainda é meio instintivo. Ele é como se ele. O instinto é como se fosse algo que não fosse definido por você, né? O instinto animal é algo que vem de dentro, mas ele não é nem consciente e nem definido pelo próprio ser, né? Então, as qualidades planetárias do que nós vimos no eu, no 3º setênio lá, ela vai revelando o homem e a grande crise que a gente entrou. Então, agora que nós vamos falar do 5º setênio, de 28 até os 35, a imagem que a biografia traz para nós é do cavaleiro. É mais o domínio do cavalo, né? E aí sim a gente pode dizer que o eu entra numa fase mais exclusiva de si, né? E no final dessa fase a gente vai ter uma outra crise dos talentos. E é interessante, para já adiantando assim, para criar essa sensação do passado, presente e futuro, o 4º setênio para nós é o passado, o 5º é o presente e o 6º está vindo. A imagem que a biografia constrói do 6º setênio é a imagem do andarilho. É como eles usam uma imagem assim que nós caímos do cavalo, nós não temos nem mais cavalo para andar, a gente está andando realmente sozinho, né? E aí acontece uma grande crise existencial no final desse setênio, que a gente vai construindo aqui para vocês, para como a nossa vida. A gente reconhece alguns momentos bem interessantes nisso, né? Eu queria falar para você o seguinte: nos tempos antigos, aí eu vou repetir um negócio aqui, tá, gente? Nos tempos antigos, os seres humanos eles procuravam uma outra coisa totalmente diferente do que nós, no período que nós estamos agora, víamos, né? E essa linguagem do céu, do zodíaco, era muito real para as pessoas. Elas conseguiam enxergar o que estava por trás, aquilo que eu falei. Aquilo que a gente vê, ela é bem interessante a gente perceber que é possível enxergar por trás do que vemos, do que tateamos, do que sentimos, assim, que sensorialmente, que pode existir uma coisa muito maior. Então, assim, é claro que a gente vive uma época onde a única coisa que geralmente aparece são no céu, né? São as estrelas fixas, os planetas e a própria constelação do zodíaco que a gente é capaz de identificar. Quem já fez a observação do céu de alguma maneira é extraordinário, porque você pode identificar sim as constelações
e aprender a observar as estrelas, né? Mas nós perdemos qualquer leitura sobre o que está por trás disso tudo, né? E assim, de certa forma, as qualidades que nós vamos adquirir que é no quarto setênio, ela, de certa forma, ela é já uma nova percepção mais qualitativa, né, do que existe por trás, né? São forças que a gente pode reconhecer em nós, né? E, e essas qualidades, elas são transformações interiores da alma, né? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo enxergar vocês aqui de uma outra maneira. Então a gente vai entender e mostrar que enquanto a alma da sensação no quarto setênio ela é uma atuação do eu no corpo astral, a atuação do eu no corpo etérico, no vital, mais profundamente, gera o que o Steiner chamou de alma racional, alma do intelecto, do sentimento, né? E mais tarde a gente vai poder atuar em cima do corpo físico e o que nós vamos chamar de alma da consciência. Então, eu quis fazer essa visão para a gente acompanhar um pouco o que nós estamos trabalhando. Aí eu queria voltar um pouco, que eu acho bem legal essa visão de que são os arquétipos, né? De que os arquétipos nada mais são de você perceber que existem forças na existência do cosmos e do ser humano que estão além de uma observação mais trivial, sensorial, né? E assim, a nossa visão é que quando você lida com as qualidades planetárias, a grande questão não é você descobrir qual a qualidade predominante é predominante. É importante isso. Nem sempre estão ligados àquelas à visão astrológica, né? Ou depois a gente, ou um momento a gente pode falar sobre isso. Mas a gente caminha em direção a uma 13ª qualidade. É muito significativo aquilo que a gente chama de desenvolvimento espiritual, de sublimação. O ser humano ele pode avançar para além daquilo que ainda está, de certa forma, ligado a uma percepção mais corporal, né? E aí, eu quis trazer uma coisa assim muito interessante, eu acho, né? Assim, dessa imagem da, da própria ideia, né? De que as imagens que os seres humanos construíram na história e as forças que estão por trás disso, né? Então, essa esfinge, por exemplo, que coloca 4 animais e 4, de certa forma, forças zodiacais que são centrais, né? Escorpião e águia, né? O leão, né? O touro. Elas são representadas, e o aquário, né? Que são representadas no ser humano. E elas estão assim, sem a gente perceber, elas estão presentes assim em muitas das construções e imagens rituais. Eu me lembrei assim de que existem esses 4 animais sagrados que são representantes dos 4 evangelistas, né? E aí eu quero dizer para vocês uma coisa que eu não tenho como negar. Assim, a minha história, ela sempre foi essa busca de distanciamento e aproximação desse mundo espiritual e até dessa construção do impulso crístico, né? Com as ciências mesmo, com a questão da construção do conhecimento. Então eu fico muito impressionado. As pessoas não têm a mínima ideia do que representa esses animais, essas qualidades, que elas são expressas uma coisa que hoje, apesar do cristianismo, e a gente às vezes nem sabe disso, né? Ele de 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões e pouco tem essa visão, mas existe bilhões de pessoas que nem conhecem a figura do Cristo, né? Mas é um fato de que a cultura cristã ela trouxe uma possibilidade imaginativa extraordinária. Eu quis trazer para vocês isso, porque é uma coisa que a gente que tem a ver com as qualidades zodiacais que a gente falou. Então, essas qualidades zodiacais a gente já tinha falado no passado, eu só queria reforçar uma ideia e uma coisa curiosa também do Rudolf Steiner, que está hoje presente, né, em quem estuda astrologia e outras forças dos astros, né?
O Steiner tem uma visão diferente das épocas, inclusive da época de Aquário, que estaria se chegando, né, depois do ano 2000, né? Mas o Steiner ele define isso como as épocas culturais e ele associa isso às forças planetárias também, que estariam predominantes numa determinada época. E nós estaríamos, evidentemente, na época de peixes, né? Isso é reconhecido, né, que a gente estaria passando para a época de aquário, mas o Steiner, ele coloca assim, é interessante, isso tem a ver com os astros, inclusive com os movimentos, né? Cada 2140 anos, a gente estaria fazendo uma mudança de consciência da humanidade, né? Então tem um estudo assim que eu convido vocês que quiserem interessar, estudar mais, porque tem literatura razoável já sobre isso. Né? Eu trouxe para vocês, eu tirei uma cópia de um livro aqui que eu tenho sobre as relações das forças zodiacais com muita coisa, né? Aí eu vou mandar para vocês terem associação. Eu não, essas qualidades dessas forças, né? Eu acho que é bem interessante, só para vocês terem assim uma aproximação sobre essas qualidades, né, o que elas significam e onde a gente se localiza, de certa forma, a nossa, a nossa individualidade. Né? Tem aqui são virtudes, né, virtudes de cada qualidade dessa. Como eu queria fazer isso antes, na vez passada, e não deu, eu trouxe aqui, vou deixar um registro aí para vocês darem uma olhada. Eu acho que é bem legal a gente ter pelo menos esse contato, né, e aprofundar se houver necessidade. É como eu disse, assim, essas qualidades zodiacais nem sempre elas são de acordo com o mapa astrológico, né? Depois isso eu não tenho conhecimento suficiente para isso, mas aquilo que eu vejo, a gente tem um mundão sobre isso, né? Essas múltiplas capacidades humanas, o que é mais importante para mim é como o ser humano ele vai se tornando capaz de se tornar cada vez mais livre, né? E essas forças zodiacais, elas sempre serão uma chave da vida. E aquilo que a gente falou, aí eu não tenho como, gente, como eu falei, trazer a imagem mais relevante que eu vejo, assim, mais conhecida no mundo ocidental, o mundo relativamente cristão, né, que institucionalizou isso, mas é muito mais profundo do que uma institucionalidade. A imagem de Cristo e seus 12 apóstolos. Aí eu peguei e trouxe para vocês novamente, e aí, para quem tiver interessado, né, depois vocês podem olhar e fazer uma meditação sobre essa imagem de Michelangelo. E cada um desses aqui tem uma expressão curiosa e cada um deles representa uma força, uma qualidade zodiacal. Né? E aí eu descrevi aqui para vocês, né, cada um, quem são, onde eles estão localizados e o que caracteriza essa força zodiacal, para a gente talvez fazer um exercício bacana, né, de observação e de imaginação. Né? Então eu coloquei aqui os 12, né? Para quem é curioso, o Júlio Iscariotes é o nosso traidor, a princípio, o nosso traidor. Ele representa Escorpião, né? Mas ele representa um signo de extrema transformação profunda da morte, né? De própria ressurreição. Então, eu quis trazer isso aqui como um final no quarto setênio, para a gente poder entrar aqui numa coisa mais específica no quinto setênio, que é o que nos interessa falar hoje. Eu voltei uma curva aqui só para a gente notar onde nós estamos aqui, gente. É bem interessante. O que a gente pode observar aqui? Primeiro, nós estamos no momento da vida onde o nosso desenvolvimento biológico é o maior de todos os tempos. A gente está a gente está no pico da saúde física, nesse sentido, do desenvolvimento físico. A gente está no pico do desenvolvimento psicológico, onde a gente está. Não chega a ser o pico, mas assim, um momento muito forte. E, curiosamente, a nossa curva espiritual, da nossa individualidade, da nossa encarnação, a gente nunca chegou tanto perto da Terra, do afastamento das forças espirituais como agora. Então é só olhar para o meio desse negócio aí que vocês vão entender que é um momento muito singular, onde o confronto do desenvolvimento físico, material, ela se confronta
com o momento espiritual nosso, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente, pelo menos no modelo arquetípico da biografia humana, né? Como a gente diz, a alma do intelecto ela é a transformação do corpo vital, etérico, né? E, e ela tem duas dimensões que às vezes pode parecer curioso, né? Ela pode ser uma predominância do intelecto e do sentimento, porque ela vive nesse respiração do sentimento e da razão, né? Eu quero lembrar que lá no segundo setênio a gente está num momento assim bem singular, onde entrou a questão cognitiva, no momento escolar. Você tá com o corpo etérico, ele lhe permite a ter uma vitalidade, inclusive intelectual. Aqui acontece o mesmo. Você vive um momento de integração entre a sua racionalidade e a sua força emocional também, né? São vivências de morte e ressurreição. O que significa isso? São mudanças da vida. A vida ela vai proporcionar nesse período mudanças assim, para muitos, bastante radicais, né? Termina uma coisa muito forte na nossa vida, a gente pode reparar isso, né? É bem possível que isso tenha acontecido com cada um de nós. Nesse período acontece uma coisa de interrupção e início, né? Essa é como se a vivência que você tinha exterior ela se torna uma vivência interior. E aí que a gente chama na biografia também a gente está entrando numa questão chamada realização kármica, é onde a gente não está sendo determinado por forças anteriores, a gente está definindo aquilo que a gente, de certa forma, quer e deve fazer, né? A gente chega no momento mais profundo e mais distante do mundo espiritual e a força física chegou naquela culminância, né? E é interessante que é um período onde a gente, como eu disse, arquetipicamente, né, a gente sofre um momento assim de descrença daquilo que a gente acreditava no passado. Então essa ruptura é um momento de ruptura de concepção, de religiosidade, de espiritualidade, né? E essa sensação ela precisa ser, a gente precisa ter muita tolerância com a gente mesmo, né? E respeito, porque para a gente equilibrar esse intelecto com essa questão da cordialidade, né, que a gente tem com uns com os outros, né? E ele tem a ver com uma coisa bem interessante. Ele é um momento realmente de morte e ressurreição nesse sentido. É como você matasse o passado e nascesse para um futuro, né? Alguns usam essa imagem que é o que a gente acumulou coisas na nossa experiência de vida, capacidades, e agora você está focando em construir de si, ainda com muita coragem, né? Lembra que é um momento de coragem, de individualidade, é sempre uma solidão, né? E é um embate sobre muito que você quer construir, aquilo que o mundo lhe oferece. Nem sempre o mundo vai te oferecer oportunidades para aquilo que você está fortemente querendo, né? Então, há um choque, sim. E aqui é uma coisa bem interessante, né? É um momento de uma integração do lado feminino e masculino de cada um de nós, né? É como se fosse a razão com essa visão mais espiritual cósmica. Aquilo que tem a ver hoje com a neurociência, né? Que é muito hoje a gente fala muito sobre o lado direito e o esquerdo cerebral. É como se esses dois lados do cérebro eles começam a ter uma atuação integrativa, né? E aqui é aquilo que a gente falou, né? Hoje fica difícil a gente falar isso com gente com mais de 80, 90, até 100 anos, mas sempre se considerou que os 31 anos e meio é o meio, um ponto de meio da biografia, né? E ele está num ponto mais baixo da curva física, assim, espiritual, né? E o mais alto ponto da curva biológica. Então, isso se a gente puder recordar um pouco de nós, é interessante. E acontece coisas assim bem interessantes. É, a gente tem uma superação bem bacana, eu acho,
pelo menos no ponto de vista mais geral, né? É nessa transformação das forças interiores. E aí a gente tem uma pergunta que a gente, na biografia, a gente coloca como um momento ali dessa fase da vida, né? Qual é a origem da vida e como. E aí a sua pergunta, e eu? Como eu vou organizar a minha vida? Né? É, existe assim um momento bem de organização, que é um perigo e ao mesmo tempo uma aprendizagem. Se você pensar muitos de nós estamos numa fase de organizar a família, os filhos, organizar coisas no trabalho, né? Que vão exigir da gente uma disciplina muito grande, né? Um ritmo, né? A gente não se satisfaz mais com aquilo que a gente viveu no no quarto setênio, né? Mais aventureiro, mais solto, querendo viver experiências mais radicais, né? Aqui não. Eu acho que a gente tem um momento assim de uma certa ordem que pode trazer também um complicador, que a gente vai ver, tá? Assim, muitos dizem que é o setembro onde a gente se torna um pouco mais sério, né? Mais pensador, mas isso não é totalmente verdade, mas existe sim um lado da seriedade, onde você está refletindo coisas da sua própria existência, e mas é sempre bom manter esse bom humor, né? É um contraponto do quinto setênio, é você ainda você preservar um bom humor, uma autoconsciência, né? É, e a gente vai sempre negar, de certa forma, aqui nesse momento, as tradições, regras de vida, né? que não que não combina com critérios que você está construindo para si mesmo, né? Aquilo que ainda carrega no quarto setênio desse espírito, impulso juvenil, né? Ele vai diminuir fortemente, né? E aí aumenta, de certa forma, esse vazio, né? Como existiu anteriormente, essa solidão, né? E pode surgir, sim, há relatos assim, de biografias. Inclusive, eu quero parar aqui para dizer assim, que eu dividi com vocês uma, uma instituição aqui no Rio de Janeiro, a Trinos, que ela faz formação biográfica há muito tempo. E um trabalho legal dela, eu divulguei para vocês as gravações da. Cada aluno lá da Trinos, ela faz uma biografia de alguém. Então, eles têm gravado isso. É bem legal vocês pesquisarem lá, se vocês quiserem conhecer a biografia de alguém. Lá tem muitas gravações. São alunos que concluíram o curso deles, que fazem um projeto de uma biografia de alguém conhecido. Né? É bem interessante, por isso que eu mandei para vocês lá, para quem quiser. Né? E é uma coisa interessante, né? Que aqui isso é relatado no campo da psicologia muito fortemente, né? Pessoas que não aceitam essa fase, aquilo que ela está vivendo, e ela volta a trazer uma juventude perdida. Isso sempre vai existir na biografia um confronto com aquilo que é novo, aqueles que aceitam isso de forma mais tranquila e vão para frente, e outros que vão negar essa nova fase e voltar um pouco para trás. Por isso que é muito confuso, às vezes, você identificar em você, porque pode ser duas forças. A força do presente, das qualidades daquela fase, ou o próprio negar dessa fase e tentar voltar para trás. Né? Eu entendo assim que aceitar a nossa individualidade ela é um fenômeno do nosso tempo, onde as pessoas querem mais viver em tribos, viver em certas. Não querem que um coletivo decida o seu caminho. Né? Então, isso é, na verdade, para mim, permanecer na alma da sensação e você se envolver em determinados grupos onde aquilo representa, de certa forma, uma superação uma superação do seu isolamento e o sacrificar da sua individualidade, né?
A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se envolver nesses momentos, mas a gente tem que ter essa consciência, né? E há uma coisa interessante também, que há uma. Nós estávamos conversando até, eu não sei aqui ou outro lugar, o quanto está difícil as pessoas conviverem com pessoas idosas, por exemplo, né, na atualidade, porque além de ter muito mais idosos, né, as pessoas estão vivendo mais, quantos idosos estão sozinhos, onde os filhos nem acompanham mais. Esses conflitos de gerações, ele é muito comum na biografia, né? Eles têm alguma razão de ser que não é simplesmente uma leitura, pode se aprofundar nisso, das características de uma determinada fase da vida, onde os conflitos são mais pertinentes assim com aquilo que você está vivendo, né? E é aquilo que eu estava falando da manipulação, né, de você abrir mão da sua vontade, da sua individualidade, é quando a pessoa realmente não quer sair do quarto setênio, né? E de certa forma ele se torna acessível a qualquer visão de mundo que já está consolidada, uma doutrina maior, uma relação de dogmas. Não estou falando em mal de nenhuma religião aqui, tá, gente? Eu estou só dizendo que a religião, muitas vezes, ela é realmente dogmática, né? Ela traz uma doutrina para além daquilo que a pessoa precisa viver, né? Então, assim, mas é uma fase inteiramente bonita, de uma experiência de interiorização extraordinária, né? É interessante que aquilo que eu falei, você tem um confronto com o mundo que está posto, né? E esse mundo às vezes te responde positivamente, às vezes te nega, né? Às vezes o mundo reage contra você, né? É como se tem gente que diz, nunca nada dá certo para mim, né? É porque às vezes o mundo não está sintonizado com as suas questões pessoais, né? Mas é um momento assim de muito planejamento e execução. A gente nunca fez tanta coisa na vida quanto nesse período. Pelo menos é muito comum isso, né? É muita responsabilidade, seriedade, e a gente começa a, de certa forma, ter uma posição de liderança na vida, né? Por muitas coisas. Né? É o momento que a gente mais trabalha na vida. Eu estou negando isso, eu acho que eu estou trabalhando mais agora, mas é um fato, né? Que se a gente olhar para trás, o quanto nós. A gente tem uma saúde física muito boa, então assim, a gente trabalha muito sem cansar, a gente tem um rendimento, né? E a gente busca sempre esse equilíbrio físico, psicológico, né? Então assim, a gente tem todo um processo que a gente só supera, a gente, no diálogo, no companheirismo, porque isso é muito importante, a gente romper com as pessoas por dissociação de interesses. Né? O que significa isso? A gente pode mostrar que a gente tem rupturas de relações fortes nesse período, se a gente não tiver uma certa tolerância com a gente e com os outros. Né? Então a gente pode lembrar de algumas rupturas que a gente fez. Por isso que a gente precisa desenvolver algumas qualidades, né, para poder passar por essa fase e não só falar, mas ouvir também, né? Então, assim, integrar, de certa forma, o afeto com essa nossa parte racional, né? A gente equilibrar isso. E evitar que a vida se torne uma rotina, né? Porque há um risco aí de tanta coisa que você faz, a sua vida a gente desequilibra muito facilmente. Tem alguns que vão ficar trabalhando trabalhando somente, né? Há muitas doenças hoje de excesso de trabalho e outras pessoas que ficam mais nos relacionamentos da vivência afetiva, né? E eu ia fazer uma brincadeira assim com a Ita, que ela estava comentando uma coisa importante do trabalho sobre a visão feminina, né? Hoje eu estou convencido que as mulheres, eu voltei a trabalhar agora recente, né? Eu estou muito impressionado que o ambiente de trabalho hoje, ele sempre foi na saúde,
que isso era uma tendência e que aconteceu. Né? Então a gente assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente equilibrar nosso mundo de entregar para os outros o nosso trabalho e com a nossa vida de relacionamentos, né? O quanto é difícil. Né? E aqui a gente mostra aquele velho espelhamento. Nós estamos falando, nós já tínhamos repetindo um pouco isso, né? Como é que está a nossa biografia, só para a gente relembrar, né? Como a gente carregou até agora qualidades, né? E agora, aqui para frente, vai ficar em aberto. Os caminhos aqui vão depender do nosso esforço, do nosso eu, da nossa individualidade. Né? A gente chegou até aqui no meio e agora a gente vai subir. Eu não tenho como dizer para vocês a coisa que mais me impressiona nessa, nessa forma arquetípica de ver a biografia que a antroposofia trouxe, é aquilo que ele consegue ler um grande período da existência, considerado no Ocidente de uma forma muito grande, que é os 3 anos de vida, a vida pública de Jesus, né? Que foi dos 30 aos 33 anos. Né? A vida pública de Jesus ela é muito expressiva porque ela representa, sim, o quinto setênio, a ideia de morte e ressurreição da existência do Cristo. É muito bacana a gente aprofundar nesse estudo, né? E porque esse período de 30 a 33 são os anos centrais de um momento muito importante da humanidade e não da individualidade somente, né? Assim na visão antroposófica e nossa, né? E a gente pode falar também de um segundo nascimento no sentido maior. É, o ritmo 33 ele passou a ser extremamente importante na existência humana, né? Assim, e na própria biografia humana, né? Aí só para lembrar, né, assim, nós temos um ritmo lunar aos 18 anos e um terço de ano. O segundo nó lunar vai acontecer logo depois do final desse setênio, né? E a gente tem assim uma sequência de coisas que vão se repetir de forma metamorfoseada, né, agora, né? E, e aquilo que representa o Cristo, por isso que a gente diz que é o espírito solar, né? Que ele vai, de certa forma, libertar o ser humano daquilo que tem para trás. Por isso que eles dizem que Cristo é o Senhor do karma, nesse sentido, né? E que vai, e de certa forma, é uma imagem, honestamente, muito bonita, né? Na minha visão, talvez pela experiência de cada um, né? Tem gente que não tem essa ligação muito forte, mas eu acho que a gente estudar isso de qualquer maneira é muito interessante. Esse arquétipo, né, ele representa, na verdade, um arquétipo da questão humana de cada um de nós entre o nosso caminho material e espiritual. Não que o material não seja espiritual, mas é como o espiritual se integra na existência. Né? Então, assim, esse caminho do Cristo, de Jesus Cristo, né? Ele representa as duas imagens. Aqui ele está com 30 anos no batizado do Rio Jordão, onde ele ganha a ideia de um espírito novo, e aqui à direita ele está um corpo espiritualizado, num processo de ressurreição. E aí, assim, a antroposofia trabalha com uma coisa aqui extraordinária, no meu ponto de vista, né? A ressurreição para a antroposofia é o domínio do ser humano sobre o seu corpo físico definitivo. Esse corpo espiritualizado, essa ideia de que o corpo físico ele pode ser restabelecido na sua origem, né? Não conforme a gente o conheça. E, na verdade, ele não tem nenhum confronto com aquela ideia da reencarnação. A ressurreição é um processo muito mais, de certa forma, mais profundo do desenvolvimento espiritual. Né? Enquanto a reencarnação, para muitos, que a antroposofia também reconhece, ela é um caminho do desenvolvimento também do espiritual, mas ele é mais um processo. Né? E a ressurreição
é uma possibilidade do ser humano resgatar a sua história na integração do material com o espiritual. Então, assim, esse arquétipo do Cristo, por que eu estou falando isso? Porque na nossa biografia a gente vai reconhecer isso, surpreendentemente, muitos reconhecem isso, né? É, a gente tem alguma coisa que aconteça conosco. Aquilo que a gente falou, há uma morte realmente e há uma ressurreição na nossa vida, né? É um ponto de transição. Para muitos, essa é muito forte, né? A gente tem muitos relatos biográficos mostrando que nesse período acontece algo muito a gente chama de metanoia, né? É uma mudança de meta, de consciência, né? E são que nos coloca diante desse momento. Esse arquétipo de vir a ser do ser humano, esse novo nascimento solar na biografia, ele tem muito a ver com a descoberta da nossa, que a gente chama de fio vermelho, da nossa missão, né? E, e a gente aqui tem um campo vastíssimo que não nos cabe falar aqui na biografia sobre esse processo, né? Mas, de qualquer jeito, eu deixo assim essa provocação, né? Aquilo que a gente vê, às vezes, como uma coisa assim, meio, muito fora da realidade, ela pode ser uma grande imagem do desenvolvimento da humanidade e do ser humano, né? Essa ideia essa ideia é bem legal também, né? Assim, essa imagem que muitas mitologias trazem para nós, né? O que é o eu, né? Como você. Olha quantos mitos nós temos, gente, quantos contos interessantes a gente tem. E é só pensar no Rei Arthur, pensar nos 12 cavaleiros, né, da Tábua Redonda. Aquilo ali não à toa, essa luta contra o dragão, né? A gente pode começar a entender essas imagens como o nosso caminho, o caminho do humano, né? E é muito legal a gente se aprofundar nisso. E uma coisa assim que me surpreende, essa imagem numa cruz que é muito forte na espiritualidade em geral, né? Essa divisão entre a esquerda e a direita. O Cristo foi morto na cruz em torno, no meio de duas pessoas, né? O que está embaixo, o que está em cima, né? Assim, isso é uma imagem muito bacana para a gente ver nos acontecimentos da nossa vida, dos fatos que ocorram com a nossa existência. Isso exige de nós assim um processo bem aprofundado, né? Não é numa primeira vez. Isso vai acontecendo, mas é o fato de você saber que existe alguma coisa já lhe coloca numa posição mais favorável para fazer uma leitura para além aquilo que. Eu gosto dessa frase, né? Existe mais coisa entre o céu e a terra que possa imaginar a nossa vã filosofia, né? Shakespeare, né? Assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem muito mais coisa. E a gente, como eu disse, a gente se abre, porque não adianta, assim, eu gosto também daquela ideia, que a ideia de ver para crer, né? Talvez é você se abrir para você ver. Se você não se abrir, você não enxerga, né? O que está por trás de todas as manifestações que estão, inclusive, à sua volta, né? Coisas bobas que acontecem na sua vida, que passa despercebido, pode não ser bobo. Pode estar ligado a uma coisa muito mais profunda. Então, essa é a autoconsciência que eu acho que é bacana, que a biografia nos ajuda a ter, né? Novamente, o espelhamento, né? Só para a gente não. Que esse espelhamento é bem interessante. E aí, lembrando, para quem me perguntou, ali depois do 63, você inverte essa curva. Dos 63 aos 70 anos, você tem um espelhamento no primeiro setênio, sim, né? É muito interessante, a psicologia tem trabalhado com essa ideia, né, de trabalhar com crianças com dificuldades no segundo setênio. Os mais apropriados são determinada fase da vida do idoso, né? E eles nunca estudaram biografia, mas é assim, a constatação de que gerações pode ter uma relação mais próxima. O que eu quero dizer com isso? Para a gente pensar, tá? Assim, quando a gente está num determinado setênio, você tem uma relação mais aprofundada com o seu espelhamento.
Porque você está espelhando a si mesmo, mas quando você encontra uma criança, você, você se lida mais fácil, né? Então, assim, se você bota essa curva descendo aqui de 63 a 70, 77 a 84, você tem mais três setênios aqui espelhados que você pode buscar relações não só consigo mesmo, mas com pessoas que estão ao seu redor, né? E aí eu queria falar assim rapidamente, deixei uma contribuição de vocês, aquilo que foi a biografia de Rudolf Steiner. O Steiner teve uma evolução extraordinária no quinto setênio, que combina com a biografia, né? É, e ele viveu, então, depois vocês dão uma olhada, né? Eu peguei um resumo, né, dos livros da biografia do Steiner e fiz uma síntese, né? E aí eu queria só lembrar uma coisa interessante. O Steiner, ele cuidou de um garoto chamado Otto, que ele tinha uma doença, deficiência mental, né? A hidrocefalia que ele tinha. E esse garoto teve um sucesso extraordinário, foi a origem do que uma coisa que nós temos extraordinário na biografia, que é a pedagogia curativa, que é uma forma de lidar com pessoas com deficiência, que hoje, na atualidade, se tornou muito importante, né? Muito importante. Então, a biografia do Steiner está aqui, para a gente acompanhando, né? As pessoas que ele conheceu, como ele mudou. Mas o mais extraordinário aqui é o rompimento do Steiner daquilo que ele estava carregando dos mestres anteriores, né? Ele sempre incomodou muito e não acolher simplesmente aquilo que os outros estavam dizendo. Ele entendia que a relação, principalmente do espiritual e do material, ele vivia numa época muito materialista de alguma forma, muito espiritualizada ao mesmo tempo. E ele rompe com isso e ele cria uma forma da evolução espiritual de si próprio, de uma articulação, de um entendimento melhor de como o mundo físico material se relaciona com o mundo espiritual. Essa foi a grande contribuição do Stein. E não há como negar, gente. Aí a gente. O Stein tem uma produção extraordinária, uma produção imensa. Eu até levantei toda essa literatura, depois, se estiver interessado, eu posso mandar para vocês, sobre a cristologia da antroposofia, os estudos desse ser, o que é a visão da antroposofia sobre isso. Muitos acham que isso foi a influência que ele teve da igreja na época, e que teve. Eu já acho que ele capturou uma coisa de um arquétipo muito maior da existência do humano, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, tem uma literatura extraordinária sobre essa visão que muitos da própria antroposofia não reconhecem, né? Hoje a gente sabe que no movimento antroposófico existem dois grandes grupos, um ligado mais a essa visão do Cristo e outros menos, né? Tem uma tem textos sobre isso, são bem interessantes. Então eu deixo assim a biografia dele como as coisas que tanto na medicina quanto na pedagogia sempre acompanharam ele, pessoas interessantes. E o que ele tinha forte era a visão profunda do ser humano, né? Então tem todo um trabalho. Eu queria só citar para terminar uma que eu queria deixar para vocês. O Steiner, ele tem uma visão da evolução do ser humano muito bacana. Ele viveu numa época, né, do auge do darwinismo, né, de Darwin. Ele viveu nessa época, no quinto setênio, ele teve um contato muito grande com Darwin, assim, da teoria de Darwin, que estava chegando assim, muito forte. E ele constrói uma visão. Eu vou dizer para vocês, viu? Eu acho até interessante, tem um material bem bacana sobre a evolução do ser humano na visão da antroposofia. Não que ele contraria o darwinismo, Darwin, né? Mas ele contraria na essência, mas ele também concorda com alguns aspectos. Eu acho que pode nos surpreender, tá? Pode nos surpreender o que o Steiner diz sobre o que é o ser humano
e como o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral dialogam com esse processo da evolução do ser humano. Ele, ele afirma, entre aspas, que o ser humano existia antes dos animais. Na verdade, os animais estavam integrados ao ser humano e ele se separou do ser humano. É uma visão bem diferente, né, que a gente vai ter. Os animais, ele diz inclusive que os animais que possibilitaram a evolução maior do ser humano. Eles se sacrificaram de certa forma, por isso que ele afirma que a gente devia ter um ato de gratidão pelos animais, porque os animais, que é a afirmação de hoje de muitos, né, que o ser humano veio do macaco, entre essa ideia, assim, que não foi nem de Darwin. Darwin não afirmou isso, né? A gente foi lá ler bastante Darwin para isso, não existe isso, isso é posteriormente uma leitura de Darwin. Mas o Stein diz ao contrário, né? Ele não diz que o reino humano é um reino à parte. E, e o humano era integrado a tudo, ele foi se separando dessas coisas. É como se a gente estivesse se purificando de alguma forma e largando para trás os outros reinos, né? É muito legal, viu, gente? E isso, inclusive, tem uma relação muito bacana com cada animal, o que cada animal representa para o desenvolvimento do ser humano. Cada qualidade que o ser humano adquiriu só porque esse tipo de animal existe. Então, assim, para alguns é uma loucura, para mim não é. Então, eu deixo aqui essa porta aqui aberta para vocês sobre isso. E queria só terminar falando onde a gente chegou, né? A gente está aqui, né? A gente está aqui pelo menos nessa biografia mais comum, nós chegamos aqui no meio do caminho, né? E é interessante as expressões que a gente tem. E agora a gente vai entrar numa fase, eu vou dizer para vocês, ela é mais, um certo ponto, mais interessante. E só para lembrar, tá? É uma coisa que eu não falei que está aí na apresentação, o, o fato de Jesus Cristo viver numa época cultural grego-romana, onde o Steiner relaciona com a alma do intelecto, é bem interessante. Tá? Não é uma época qualquer, é uma época grego-romana que nós, na antroposofia, se relaciona com esse período de 28 a 35 anos. Seriam aqueles 2140 anos da época grego-romana, e, e a gente vai buscar muitas relações sobre isso. Né? Então, na apresentação passada, eu mostrei que algumas épocas culturais correspondem aos nossos períodos de setênio, né? Que a gente pode enxergar ali algumas características importantes de nós, nosso e da humanidade. Né? Há uma relação. E a gente vai entrar numa fase agora, só para estimular vocês, extremamente aberta de um desenvolvimento extraordinário que a gente sempre pode recuperar. Né? Ele tem a ver com uma coisa muito forte do sentido da existência humana. E, em outras palavras, a gente está se preparando para entrar num algo muito mais espiritual, tá? E que a vida nos permite e nos dá várias chances de percorrer. É um pouco isso. Eu espero que vocês possam aproveitar esse material. E aí, lembrando sempre que o que nós chamamos de curva espiritual, desenvolvimento espiritual, é o desenvolvimento da individualidade do ser humano, né, de si mesmo, e que isso tem várias formas da gente compreender. E o último recado, assim, que a gente não fique muito. Eu sempre falo isso porque eu li um livro outro dia chamado O Deus Social. Eu acho que até falei com vocês, não. Eu falei em outra vez que eu estava falando. Eu vi ali uma coisa extraordinária. A gente pode ficar muito frustrado. Eu quero só terminar falando isso. Assim, desde o primeiro setênio, talvez a gente não tenha tido um primeiro setênio com muita acolhida amorosa. Talvez você não tenha vivido um segundo setênio com uma beleza, com arte extraordinária. Talvez você tenha tido um terceiro setênio bem complicado, né? E talvez você tenha
um quarto e quinto setênio bem difícil e que não concretizou aquilo que a gente está falando aqui. O mais extraordinário para mim é que sempre que você está num momento do desenvolvimento, você pode resgatar isso e existe, inclusive, possibilidades de você acelerar aquilo que você perdeu. As terapias, de certa forma, elas são isso, né? Elas recupera algo que nós perdemos. Então, que a gente não fique desanimado se a gente, quando olhar a nossa biografia, ver coisas assim que, então eu perdi. Não, perdeu, mas aqui, inclusive no quinto setembro é muito bacana isso, porque é um momento que você pode recomeçar tudo de novo. Né? Você pode superar de forma resiliente tudo aquilo que, de certa forma, foi algum trauma na vida, alguma uma falta, aquilo que você não teve. Aqui há uma chance. E essa chance está, na minha visão, no quinto de setembro. Então, que a gente sempre terá isso, mas o quinto de setembro é muito especial. Tá bom? É isso que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Aí a gente abre aí uma conversa e. Adriana, Eu vou parar aqui a gravação e